Boa noite, sejam bem-vindos a mais um STP em linha, edição 10 de abril do ano 2015. Conta-Geral do Estado São Tomense continua a ter falhas, tendo em conta que a sua estrutura não tem estado a obedecer os padrões legais. Quem o diz é o presidente do Tribunal de Contas, José Antônio Monte Cristo, depois de entregar na Assembleia Nacional o relatório do parecer das Contas Nacionais do Estado de 2011 na manhã desta sexta-feira. Pela norma, o relatório da Conta Geral do Estado em cada final do ano econômico deve ser elaborado pelo Governo. Este envia para o Tribunal de Contas para as devidas apreciações e, de seguida, deve ser entregue na Casa Parlamentar. Uma prática que, segundo um dos técnicos deste tribunal, só aconteceu no regime de partido único. Entretanto, este é o segundo relatório do parecer de Conta Geral do Estado no sistema multipartidário que dá entrada na Assembleia Nacional. A quando da entrega do primeiro relatório, trata-se do segundo, nós fizemos questão de sublinhar que tinham passado cerca de 2 dezenas de anos que não se procedia à elaboração da conta. E, portanto, nós temos um atraso que provém dos governos, pelo facto de não terem elaborado as contas durante cerca de 2 décadas. Ora, se só em 2013 recebemos a conta de 2010, naturalmente a razão da entrega agora tem a ver com o facto desse desfazamento, com o facto de termos recebido tardiamente também a Conta Geral do Estado de 2011. Verificou-se melhoria na conta de 2011 comparativamente com a de 2010, mas para o presidente do Tribunal de Contas há falhas que ainda persistem. Relativamente ao parecer e o relatório da conta de 2010, registrou-se progressos, há melhorias, mas subsistem situações que nós relatamos no relatório e que, no nosso entender, têm que ser supridas. Eu posso já avançar à questão relativa à estrutura da conta. Portanto, a conta não foi elaborada obedecendo à estrutura legalmente estabelecida, exigida. Há a questão da falta do balanço patrimonial, do balanço financeiro, são elementos importantes para aferir do que é a situação financeira do Estado. Há a questão, por exemplo, do inventário do património do Estado. Portanto, há um conjunto de situações que estão reportadas no relatório e no parecer que nós pensamos que urge suprir. Apesar das tardias entregas das contas gerais do Estado, José Antônio diz que o mais importante era ter começado. Eu gostaria de sublinhar que o mais importante de tudo isto é o facto de termos começado. E como podem constatar, nós começamos com a conta de 2010, já analisamos a conta de 2011, vamos receber hoje a conta de 2012 para uma eventual atualização. Nós estamos a sugerir que as contas de 2013 e 2014 entrem conjuntamente, de formas a que, a partir de 2016, possamos apreciar a conta do ano anterior, sucessivamente. Questionado se a tal prática irá ajudar a minimizar a questão de corrupção que tanto se fala no país, o líder deste tribunal responde: Claro que o objetivo que decorre de todos esses procedimentos é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, ver como é que se faz a execução orçamental, ver como é que se escritura as contas do Estado e sugerir melhorias. Naturalmente, tratando-se de um procedimento novo, muito caminho ainda resta a percorrer. Como forma de contribuir para suprir as lacunas registradas, o Tribunal de Contas promete continuar a fazer o seu trabalho. Sendo assim, está entregue o referido documento para que os representantes do povo possam fazer as análises.
Educação, saúde, defesa, agricultura e infraestruturas são áreas que interessam à Indonésia a cooperar com São Tomé e Príncipe. A garantia foi dada pelo embaixador indonésio na saída do encontro com o primeiro-ministro são-tomense, Patrício Trovoada. Após entregar a carta credencial ao Presidente da República, Dr. Manuel Pinto da Costa, o embaixador da Indonésia em São Tomé e Príncipe, Harry Burant, encontrou-se com o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. Este encontro aconteceu na tarde da passada quinta-feira e foram abordados aspectos ligados à educação, saúde, defesa, agricultura e infraestruturas. Estou muito contente por ter esta reunião com o Primeiro-Ministro. Sou o primeiro embaixador da Indonésia para São Tomé e Príncipe. O Sr. Primeiro-Ministro parece-me ser um homem de ação, um homem de ideias concretas e, portanto, discutimos várias áreas em que podemos cooperar entre os nossos dois países. Discutimos assuntos em diversas áreas, nomeadamente a educação, a saúde, a defesa, uma vez que nossos países têm muitas similaridades por sermos ambos ilhas. A Indonésia tem muita experiência em termos de defesa, porque gerir um país com 17 mil ilhas dá algum know-how, algum background nesse aspecto. Olharam também para as questões que têm a ver com a agricultura e a nível das infraestruturas também, a aviação e dos aeroportos. E o Sr. Embaixador está muito entusiasmado por iniciar todos esses projetos e essa cooperação com São Tomé. Many things, and I will bring it to Jakarta to see whether this is possible or not, whether this is doable. Harry Burant deixou claro que está muito ansioso para trabalhar com as autoridades nacionais. O Governo Regional diz que o Orçamento do Cidadão para 2015, que deu entrada na Assembleia Nacional no final do mês passado, não corresponde aos anseios da região autónoma do Príncipe para este ano, tendo em conta que, segundo o presidente da Assembleia Regional, João Paulo Cassandra, a fatia foi reduzida 4 vezes, comparativamente aos anos anteriores. O governo regional está satisfeito com o orçamento que deu entrada à Assembleia há poucos dias? Não nos sustenta. E foi uma das questões da nossa reclamação. E por que não sustenta concretamente? Porque não há de responder às nossas necessidades para esse ano, até porque nós temos cá rubricas que foram esse ano inscritas que estão 4 vezes inferior àquilo que já tínhamos proposto nos anos anteriores. E não certamente com uma obra que nós tínhamos com um valor e hoje ver essa mesma obra reduzida com um valor 4 vezes inferior, certamente não vai nos sustentar. Estamos a falar de que obra? Estou a referir a caso das estradas, mas também há caso de outras obras que certamente nem sequer foram alocadas. Estão a ser analisadas as estratégias para a implementação do decreto-lei que proíbe captura e comercialização das tartarugas marinhas no país. Com isso, a Direção do Ambiente, em parceria com o Marapa ATM, realizou hoje na Biblioteca Nacional um workshop de apresentação e busca de estratégias para a implementação do decreto sobre a proteção das tartarugas marinhas no país. Em São Tomé e Príncipe, quem capturar e comercializar tartarugas marinhas e seus derivados deve responder criminalmente. A lei que proíbe esta prática entrou em vigor. A publicação do Decreto-Lei número 6/2014 vem regulamentar o ato de captura e comercialização das tartarugas marinhas, tornando-se assim crime esta prática no país. É no âmbito deste decreto que a Direção-Geral do Ambiente, em parceria com a Marapa e a ATM, realizou hoje um workshop com vista a buscar estratégias para a implementação do referido decreto. A Marapa, desde o início de 2000, já há mais que 12 anos, que implementamos um projeto de proteção das tartarugas marinhas em diferentes praias do país, com o envolvimento de vários elementos das comunidades, fazendo sensibilização nas escolas e outras investigação científica, mas até recentemente não tínhamos nenhuma lei que nos ajudasse a proteger as tartarugas melhor, com mais eficiência, envolvendo autoridades fiscalizadoras, polícias, etc.
Com a aprovação do decreto em 2014, então agora temos essa ferramenta legal que nos permite um maior controle, uma maior fiscalização dessa atividade que sabemos constitui uma grande ameaça para as tartarugas marinhas no país. Então o objetivo desse workshop é apresentar a diferentes entidades, tanto das polícias, das câmaras, das instituições, quais são as disposições da lei e como que elas podem interagir, cooperar para ser mais eficazes no terreno na proteção dessa espécie ameaçada a nível nacional e mundial. A ONG Marapa tem como parceira a ONG ATM, que durante 2 anos desenvolveu um trabalho de sensibilização visando a preservação destas espécies na região autônoma do Príncipe e agora tem desenvolvido este trabalho na ilha de São Tomé há sensivelmente 1 ano. Este ano, felizmente, conseguimos reduzir para menos de metade das capturas do ano passado. No ano passado foram capturadas cerca de 335 tartarugas nas praias onde a Marapa tem atuado. Este ano conseguimos reduzir para 176. No entanto, ainda é um número muito elevado de capturas, mas eu penso que a pouco e pouco a população são tomense está cada vez mais sensibilizada. Também fizemos um grande trabalho de campanha e divulgação do decreto-lei, que ajudou imenso. Portanto, penso que a pouco e pouco também é um trabalho de anos. Arlindo Carvalho, diretor-geral do Ambiente, destacou a importância que acarreta a implementação das leis no país. Para que nós possamos, na realidade, analisar e buscar uma estratégia para que no fim deste workshop a lei, pelo menos das tartarugas marinhas, já não tenha que ficar na gaveta, mas comece a ser implementada. A mesma coisa vamos fazer com todas as demais leis existentes no país. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a presença de todos e pedir toda a vossa colaboração na implementação desta importante lei que vai proteger uma espécie que é extremamente importante para nós. As tartarugas marinhas é uma espécie ameaçada ao nível mundial, mas por sua vez também é uma espécie que pode ser um potencial para o desenvolvimento socioeconómico do nosso país. Hoje já vemos muitos turistas que vêm para São Tomé e Príncipe ver apenas as tartarugas desovarem. Passa aqui uma semana, passam 15 dias e deixam ficar meses que servem para toda a população santomense. E, portanto, é um compromisso que nós temos para proteger, para fazer que os nossos netos, filhos e bisnetos, etc., possam vir a conhecer no futuro as tartarugas. É um compromisso com esta própria espécie que nós temos de poder protegê-la, porque está cá conosco, também fazem parte da nossa biodiversidade. De facto, depois da aprovação desta lei, é o momento das instituições trabalharem sinergicamente para o seu efetivo cumprimento. O governo, as autoridades da sociedade civil e as organizações não governamentais, todos devem dar o seu contributo para a preservação deste patrimônio histórico nacional. Depois de ser acreditado pelo Presidente da República, o embaixador da Malásia em São Tomé e Príncipe, Xiong Lun Lai, encontrou-se com o primeiro-ministro são-tomense. Durante o encontro, foram abordadas áreas como a agricultura, o agronegócio, turismo, novas tecnologias e infraestruturas. I had a very good and very productive discussion with the Prime Minister, and first and foremost, it started off with something which is I was very delighted that está muito satisfeito por ter mantido este encontro com a Sua Excelência Primeiro-Ministro. Foi uma conversa muito produtiva, muito abrangente. Passaram e ficou muito surpreso até pelo facto de o Sr. Primeiro-Ministro já ter algum contato e algum conhecimento acerca da Malásia. Abordaram vários temas, com especial enfoque para as relações, aquilo que se pode estabelecer em termos de relações entre os dois povos, em áreas estruturantes como a agricultura, o agronegócio, o turismo, as novas comunicações e as infraestruturas. E nesse aspecto o Sr. Embaixador também fará de tudo para que haja um reforço da cooperação, tanto a nível entre os dois povos, mas também da comunidade empresarial. And all that. So it was a very comprehensive discussion, and I could see that the Prime Minister has this very comprehensive vision. A queixa-crime apresentada pelo advogado da empresa Socogesta contra o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Estado e o jornalista Oscar Medeiros poderá ter sido uma simulação. A especulação é do secretário-geral deste sindicato, Aurélio Silva, dada uma entrevista em que confirma o envolvimento da Socogesta no gabinete de Porto de Águas Profundas.
Ao que parece, muita coisa ainda pode acontecer no braço de ferro entre Aurélio Silva e a Socogesta, depois da referida empresa ter apresentado queixa-crime contra o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Estado, Aurélio Silva, e o jornalista da RDP África, Oscar Medeiros, na sequência das acusações feitas pelo Aurélio Silva contra esta empresa no passado dia 23 de fevereiro do ano em curso. Aurélio Silva reafirma o envolvimento desta empresa no JIPA. Não é novidade para ninguém que este processo, o responsável, o advogado da Socogesta, com quem eu disse que estava envolvido neste processo de Porto de Água Profunda, tomou a iniciativa de levar esse processo ao tribunal. Obviamente, o secretário-geral já tornou público e agradeceu até esta ida ao tribunal, tendo em conta que nós dispusemos de documentos comprovativos que a empresa Socogesta está de facto envolvido neste processo de Porto de Água Profunda. Com o agravante de o gabinete criado para gerir os fundos americanos, aproximadamente quase 2 milhões de dólares, que, portanto, não teve sucesso. Era um gabinete chamado JIPA e o diretor daquele gabinete era Tony Aguiar, um dos donos da empresa Socogesta. O secretário-geral do STE garantiu que ainda não foi notificado para comparecer no Ministério Público. Com isso, arrisca-se a dizer que a referida ação não passou de uma simulação. Até então, não fui chamado, nem fui notificado pelo Ministério Público, já deveria ter sido notificado, não fui notificado, mas eu quero dizer o seguinte: se foi apenas uma simulação, através da comunicação social, porque o advogado da Socogesta, o Sr. Filintro Costa Alegre, tenta fazer a nível nacional e no âmbito internacional, é confundir a opinião pública internacional. Quer não, ele acha-se um santinho nacional, quando não é. E então, para dispersar as expressões claras e objetivas que foram expostas pelo secretário-geral do Sindicato da Função Pública, a confirmar que a empresa Socogesta está envolvida no processo de Porto de Água Profunda, ele tenta fazer simulações com insinuações ao tribunal, ao Ministério Público. Por isso, o STE pretende agora apresentar uma queixa-crime contra a referida empresa. Mas eu quero aqui alertar, tanto eu como o jornalista Oscar Medeiros, se caso esse processo demorar mais uma semana e não formos chamados para o Ministério Público, quem vai fazer a queixa no Ministério Público é o sindicato e o jornalista. Com que base? Com base em que as provas simulativas que foram feitas no Ministério Público, né? Vamos apresentar provas oficiais e confirmativas que a empresa Socogesta está envolvida, vamos pedir ao tribunal, a intervenção do tribunal, fazer uma queixa-crime sobre esse processo do Porto de Água Profunda, né? Que não estão esclarecidas. Portanto, vamos fazer tudo nesta base para sermos transparentes neste processo. Uma história que ainda promete rolar muita tinta. Averiguamos o desfecho desta saga. Presidente da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais de África, Lassana Palenfo, chegou ontem a São Tomé e Príncipe para participar na 46ª sessão do Comitê Executivo desta organização. No Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe, este líder frisou que o principal objetivo é de discutir os problemas desta organização desportiva. A Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais de África, ACNOA, foi fundada em 1981 em Togo e é uma plataforma associativa de todos os Comitês Olímpicos Nacionais de África que tem como um dos objetivos promover a cooperação e o apoio mútuo entre os Comitês Olímpicos africanos. O presidente desta organização desportiva, que se encontra no país pela primeira vez, fala do objetivo da sua presença nas Ilhas Maravilhosas de São Tomé e Príncipe. Nós viemos para a reunião do Comitê Executivo da ACNOA e discutir diferentes problemas da associação. Vamos efetuar visitas em vários locais e realizar encontros com autoridades santomenses ligadas ao desporto e aos governantes. No avião, nós constatamos que a paisagem de São Tomé e Príncipe é muito linda. Para o presidente do Comitê Olímpico Santomense, João Costa Alegre, trata-se de uma oportunidade para não só discutirmos os problemas do desporto a nível do continente, mas também para permitir que efetivamente essas pessoas conheçam a realidade santomense e nos possa ajudar a encontrar algumas soluções, não é? Portanto, eu creio que é uma grande oportunidade e é uma grande honra para nós, portanto, receber uma representação de todo o continente africano no nosso país. Estão
estão previstos encontro com o primeiro-ministro santomense, presidente da Federação de Judo, comandante do Exército, presidente do Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe, encontro com o ministro da Juventude e Desporto e outras individualidades. E assim colocamos um ponto final a mais uma edição do STP em linha da sua TV Live, uma TV feita para si. Boa noite, tenha um bom final de semana e não deixe de nos acompanhar no nosso site www.quintanglange.com.